Bem, em primeiro lugar, o Banif foi um banco que foi objeto de recapitalização por parte do Estado, muito pouco tempo depois de, no início do nosso programa de ajustamento, o Estado ter feito a recapitalização de vários outros bancos também, do BCP, da Caixa Geral de Depósitos e também do BPI. Ao longo destes anos, ao contrário dos outros bancos, o Banif apresentou sempre uma dificuldade maior em poder ter um projeto de reestruturação que tivesse sido aceite pela Direção-Geral de Concorrência em Bruxelas, como é obrigatório. E ao longo destes anos, portanto, enquanto eu fui Primeiro-Ministro, procurámos lidar com a situação do Banif da melhor forma possível, isto é, procurando evitar que uma situação mais extrema pudesse pôr em causa a estabilidade financeira dos outros bancos, sobretudo quando fomos surpreendidos pela notícia, em finais de julho de 2014, relativa à situação do Banco Espírito Santo, que, como sabem, foi objeto de uma resolução por parte do Banco de Portugal, que é a autoridade de resolução. Procurámos ao longo de todo esse tempo, como de resto creio a doutora Maria Luísa Albuquerque já ontem expressou, encontrar uma melhoria da sua administração, do resultado da sua gestão, que permitisse que um plano de reestruturação pudesse vir a ser aprovado em definitivo em Bruxelas e, ao mesmo tempo, encontrar um comprador para que o Estado pudesse reaver todo o dinheiro que emprestou ao banco para efeitos de capitalização. Isso não foi possível. E não foi possível porque a realidade é o que é, porque o banco, apesar de várias manifestações de interesse de muitos investidores, acabou por nunca receber uma proposta firme que permitisse a venda do banco. E já praticamente em finais de setembro, meados de outubro, é que fomos notificados pelo Banco de Portugal no sentido de encontrar uma solução mais rápida que permitisse, ainda durante este ano, encontrar uma solução que salvaguardasse a estabilidade financeira e, sobretudo, dos depósitos. Porque, como todos sabem, a partir de janeiro do próximo ano, se soluções destas tiverem de ser encontradas, os depósitos só estarão salvaguardados até ao montante de 100 mil euros. E, portanto, na própria ocasião em que passei a pasta ao meu sucessor, tive a ocasião, como a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque fez relativamente ao seu sucessor, tivemos ocasião para chamar a atenção, em primeiro lugar, daquilo que era a circunstância do próprio banco, em segundo lugar, daquilo que era a exigência colocada pela Direção-Geral de Concorrência, que não aceitava, fora de um quadro de resolução, que houvesse mais capitalização pública por parte do Estado, mais envolvimento de dinheiros públicos, e essa era também a nossa posição, isto é, tanto quanto possível, devemos evitar que seja o dinheiro dos contribuintes e do Estado a resolver a situação dos bancos. Foi essa a solução que foi encontrada no caso do Banco Espírito Santo, não foi essa a solução que foi agora encontrada, o que não quer dizer que provavelmente não tivesse sido a melhor solução que era possível encontrar nesta altura. O Banco de Portugal atuou tarde, na sua opinião, ou seja, quando há críticas da doutora Maria Luísa Albuquerque relativamente à questão da supervisão e, no entanto, o anterior governo conduziu o governador, há falhas em supervisão ou não? Sabe que eu ouvi a declaração da doutora Maria Luísa Albuquerque, não foi a primeira vez que ela fez essa observação e muitas vezes ela depois é descontextualizada para, de alguma maneira, se cobrar ao Banco de Portugal e ao seu governador os problemas que existem. O que a doutora Maria Luísa Albuquerque disse, eu diria também, em muitas circunstâncias, se não houvesse problemas no passado que envolvessem supervisão, que envolvessem a gestão dos próprios bancos, o comportamento do próprio Estado, se nada disso existisse, nunca haveria problemas. Portanto, é evidente que, de alguma maneira, quando chegamos a este ponto, há sempre responsabilidades várias que podem ser repartidas.
Mas, em primeiro lugar, eu acho que nós temos de olhar para as situações como elas são. Nós, quando fizemos a capitalização do Banif, não tínhamos nenhuma responsabilidade direta no Governo sobre a gestão do Banif, nem sobre o banco. O banco tinha uma posição de fragilidade, como tinham muitos outros bancos nacionais. E nós fizemos o que era preciso fazer. Houve outros países, por exemplo, ainda muito recentemente, a Itália, viu resolvidos vários pequenos bancos da dimensão do Banif que não aguentaram o problema que decorreu quer do seu passado, quer da crise económica e financeira. As coisas não são, portanto, exatamente como nós gostaríamos que elas fossem, são o que são. E uma vez que o Banif tinha estes problemas e foi recapitalizado com dinheiro público, como outros bancos foram, o nosso objetivo é que esse dinheiro pudesse ser devolvido ao Estado e os bancos pudessem ser vendidos ou que os seus acionistas pudessem depois fazer a sua capitalização adequada. Isso aconteceu nos outros bancos, mas não aconteceu no Banif. Infelizmente, ninguém desejaria que uma solução tão extrema como esta, que é a última que é possível fazer, antes de uma liquidação, mas a liquidação é sempre a pior solução possível. Portanto, só se chega a uma solução destas, que é determinada pelo Banco de Portugal, quando nenhuma outra solução funcionou. Eu não a vou criticar, porque tenho noção, já fui Primeiro-Ministro, tenho nesse currículo muitos episódios de situações graves que foram resolvidas e resolvidas. Não se podem resolver todas, mas resolvidas. Agora, quero dizer sobre o Banif duas coisas para responder claramente a acusações de passa-culpas e de responsabilização que tenho visto na comunicação social. A primeira é de que é absurdo vir dizer que não se resolveu este problema mais cedo porque queríamos uma saída limpa do nosso programa. Nós tivemos uma saída limpa, não há nenhuma dúvida quanto a isso, não precisámos de um segundo resgate e não era, pelo caso do Banif poder ter de ser resolvido, precisaríamos de um segundo resgate, como não precisamos agora. O Estado, podemos discordar ou concordar mais ou menos com a solução que foi adotada, mas o Estado não precisou de pedir nenhum empréstimo externo para resolver este problema, tinha lá dinheiro para isso. Ao contrário do que aconteceu em 2011, o Estado hoje tinha lá dinheiro para resolver o problema. E teria tido para o resolver há um ano ou há 2 anos, se nós tivéssemos entendido que não havia nenhuma esperança e que devíamos desistir de encontrar um comprador e de melhorar a situação. Eu acho que ninguém, num governo, desiste de uma situação destas e, portanto, não diz, olha, eu acho que isto não vai dar e, portanto, fechem o banco. Não é assim que as coisas se resolvem. A segunda coisa é que, ao longo dos últimos anos, nós resolvemos vários problemas e tivemos muitas surpresas. E nunca andámos no passa-culpas. Quer dizer, os problemas existem e resolvem-se. O problema do Banif era um problema que era conhecido. E era conhecido do Partido Socialista também e de toda a sociedade portuguesa. Não houve nenhum secretismo. Agora é verdade. Passa-culpas tem a ver com o Partido Socialista? Agora é verdade, como tem sido afirmado por vários responsáveis políticos, não quero agora particularizar. Agora, nós sabemos que a situação se agravou nos últimos tempos. Houve muitas notícias públicas sobre o Banif. Chegou mesmo a haver uma estação televisiva que anunciou que o banco ia encerrar no dia seguinte. É sabido que houve uma fuga de depósitos mais intensa que tornou o valor do banco menos apetecido para os potenciais compradores. Sabemos que, de alguma maneira, isso obrigou a que o Estado tivesse de assumir garantias e responsabilidades sobre o futuro que, de outra maneira, se calhar não teria tido oportunidade ou obrigação de fazer. Portanto, esta situação também tem responsabilidades presentes. Agora, eu não vou criticar a solução, e era a terceira e última coisa que queria dizer sobre o Banif. Não vou criticar a situação, a solução que foi encontrada, porque sabendo qual é o comportamento do Banco de Portugal, que foi quem determinou esta solução. E sabendo por experiência própria que os governos têm sempre muitas dificuldades em lidar com estas situações, quando nem tudo está à sua disposição e muitas das regras são definidas pela Direção-Geral de Concorrência, pelo Banco Central Europeu, e este governo é muito bem-vindo à realidade, como nós tivemos de enfrentar essa realidade durante muitos anos. Não vou criticar a solução, o que não dispensa que ela seja analisada com pormenor para que se perceba exatamente
quais são os custos que são envolvidos, se haveria ou não alguma outra possibilidade de diminuir os custos para os contribuintes. Não estou a falar apenas do dinheiro que se meteu no BANIF e que agora é perdido com a resolução, estou a falar também na divisão de responsabilidades entre o sistema financeiro, através do Fundo de Resolução, e aquilo que é o custo direto assumido pelo Estado. Mas, independentemente do apuramento desses pormenores, desses detalhes, aquilo que é mais importante nesta altura dizer é que, em primeiro lugar, o Banco de Portugal, do meu ponto de vista, atuou corretamente, não precipitando demasiado cedo uma solução de resolução, podia não se justificar noutro enquadramento. Em segundo lugar, parece-me que o Governo agiu com diligência e procurou salvaguardar, isso parece muito evidente, a estabilidade financeira e os depositantes do banco, bem como já tinha acontecido, aliás, com o Banco do Espírito Santo, os seus obrigacionistas, quer dizer, os seus credores séniores, e isso incute confiança no sistema. E reparem que isso é muito importante na medida em que o Banco de Portugal ainda tem uma missão espinhosa, que é o de conseguir vender o novo banco, que é um banco que tem uma dimensão muito superior à do BANIF. E alguma coisa que não corresse bem neste dossiê, neste domínio, poderia afetar, aí sim, com consequências mais graves, o processo de venda do novo banco. Portanto, espero que o Governo encontre as melhores soluções para lidar com estes problemas, em torno dos quais não se deve fazer arremesso político. Espero que também não se faça demasiadas passa-culpas. Nós temos as nossas responsabilidades, como o atual Governo assumiu uma responsabilidade na sequência da decisão do Banco de Portugal. Ela agora será discutida no Parlamento, tudo será visto com detalhe, mas o que é importante é preservar a estabilidade financeira, porque sem ela é que não há crescimento da economia nem recuperação do emprego. Tem de ser uma última questão, está bem? Mas o seu Executivo, se não tivesse caído no Parlamento, teria encontrado também este prazo de 20 de dezembro. Qual era a solução do seu Governo para o caso do BANIF? É muito difícil responder diretamente a essa pergunta, porque ela pressupõe o conhecimento dos contactos que foram desenvolvidos nas últimas semanas com a Direção-Geral de Concorrência e com o Banco Central Europeu, e eu não disponho dessa informação. Mas com a experiência que tenho, calculo, até porque sei o que é que pensa a Direção-Geral de Concorrência, sei o que é que tem sido a abordagem do Banco Central Europeu nestas matérias, admito que não teria uma solução muito diferente desta que foi adotada, na medida em que não foi possível identificar ao longo destes anos um comprador para o BANIF. Repare que um banco só pode ser ou comprado, quando tem dificuldades, ou é comprado, ou é resolvido de modo a que os seus melhores ativos, apesar de tudo, ajudem a pagar a fatura do que custa resolver a parte do banco que não é vendável, ou é liquidado. Ora, a liquidação é sempre a pior solução e foi evitada. Não foi possível ao longo destes anos, e creio que também não teria sido possível até ao final deste ano, mesmo que eu fosse Primeiro-Ministro, que se pudesse vender o banco, porque nunca se conseguiu, em última instância, encontrar um comprador firme para o banco como ele estava. O que significa, portanto, que só restaria uma medida de resolução se o problema tivesse de ser resolvido até ao final deste mês. E quero dizer que eu não deixaria de fazer o mesmo até ao final deste mês, porque julgo que isso salvaguarda os interesses dos depositantes e dos contribuintes em geral através do sistema financeiro, porque a partir do próximo ano qualquer solução que se tivesse de encontrar poderia ser mais onerosa. Agora, os detalhes quanto à forma como o Banco de Portugal determinou o perímetro de resolução, a forma como dividiu os custos entre o Fundo e o Estado, tudo isso é matéria sobre que eu prefiro não me pronunciar, porque há custos, como disse há pouco, que talvez pudessem ter sido evitados se a questão não tivesse sido tratada tanto nos jornais e nas televisões como foi, mas não quero fazer mais especulações sobre essa matéria, porque não é assim, creio eu, que nós conseguiremos uma discussão séria sobre este assunto.